muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós falaremos dos últimos dias de Jesus em Jerusalém. E então, vamos lá. Faltou o evangelho. Eu não falei, não fiz, mas tá bom. Então vamos prosseguir. Só um minutinho. Aqui, ó. Tá. Então, essa aula dos últimos dias de Jesus em Jerusalém vai batendo aquele mal-estar, né, na gente de saber que realmente o fim de Jesus se aproxima. Então, no final de seu apostolado, Jesus esteve pregando em vários lugares: Jericó, Jope, Cesareia, Betsaida, entre outras cidades. Parte das narrativas dos evangelhos sobre parábolas e curas são dessa época, são os últimos meses de Jesus, né? Os evangelhos data desse período da vida dele. Então ele reuniu 70 seguidores na cidade de Jericó e os enviou em duplas para diversas regiões da Palestina, abençoados com poderes mediúnicos da cura e da palavra evangelizadora. A maior parte deles realizaram os feitos do Mestre e voltaram felizes 2 meses depois, contando suas proezas. Jesus, porém, chamou a atenção deles com relação ao orgulho, dizendo: Não vos regozijeis de que os espíritos malignos hajam fugido ao vosso mandato, mas sim de que vossos nomes estejam escritos no céu pelo que fizestes de bom. Então imaginem vocês se hoje Jesus nos desse esse dom da cura e nos enviassem para outros lugares para que a gente pudesse retirar das pessoas as dores, as deficiências. Seria uma coisa maravilhosa, mas de certa forma teríamos que manter a nossa humildade, né? O nosso carinho, o nosso afeto, sem nos deixar levar por esse orgulho, né? De ter conseguido fazer algo que, apesar de tudo, foi um desígnio de Jesus. O período da Páscoa estava próximo e o plano de Jesus era chegar em Jerusalém nessa época de peregrinações. Nessa caminhada aconteceu o episódio da ressurreição de Lázaro, e a notícia se espalhou rapidamente e chegou ao conhecimento do Sinédrio. Então, nesse período, devido às peregrinações e outros atos ocorridos, a cidade estava muito fortificada. As autoridades haviam apreendido o bando de Barrabás e sabiam da aproximação dos seguidores de Jesus. E estavam presentes também na cidade o governador Pôncio Pilatos e o rei Herodes Antipas, munidos de legiões e de exércitos, né? Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo, né? Como eles eram o poder, né, religioso da época e todo mundo anunciava Jesus como rei de Israel, eles tinham medo de perder o lugar deles. Então eles planejavam já a morte de Jesus em segredo. Faltando 5 dias para a Páscoa, Jesus saiu de Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Conforme caminhavam, mais e mais pessoas se juntavam a eles,
onde ocasionou o episódio de Ramos e a chegada do libertador. Então, o que aconteceu? Conforme, nessa distância de 3 quilômetros, conforme eles foram caminhando, muita gente foi se agregando a essa comitiva, né? E formou uma grande multidão de pessoas. E eles iam à frente, né, sacolejando ramos, folhas de palmeiras, né, e dizendo que ali vinha o rei de Israel e que estava chegando o grande libertador. Naquela época, o hábito da Páscoa, né, a Páscoa que significa o êxodo do Egito, eles comemoravam dentro das muralhas de Jerusalém. Os moradores cediam lugares disponíveis aos peregrinos para a realização da ceia, devendo ser preparada com cuidados habituais. O que eles faziam para preparar essa ceia? Eles sacrificavam o cordeiro no templo e o pão era feito sem fermento. A Páscoa judaica é comemorada até hoje na véspera da libertação do povo de Israel do Egito, ou ainda durante a passagem do anjo da morte que levou os primogênitos egípcios e de todos os animais, a 10ª praga. Vocês se lembram de aulas anteriores, quando Moisés fez de tudo para libertar o seu povo do Egito, com todas aquelas pragas? Então, essa 10ª praga foi quando levou os primogênitos, né, egípcios. E foi quando morreu o filho primogênito do faraó que ele resolve liberar esse povo do Egito, né? Então, a Páscoa judaica é comemorada na véspera da libertação do povo de Israel. Você fala mais alto. Ah, tá bom. Os cordeiros foram assados à noite e seu sangue foi utilizado para pintar os umbrais das portas, sinalizando que vivia ali uma família judia temente a Deus. Comeram a carne acompanhada de seder. Seder é uma bebida composta de vinho e ervas amargas e pães asmos, que é o pão sírio. Os judeus são muito dados a peregrinações, e esse era mais um momento de ir até Jerusalém para comemorar a Páscoa com sacrifícios no templo. Nesse período, Jesus e seus discípulos aproveitam para pregar e curar, além de comemorar também a Páscoa, que ficou conhecida como Santa Ceia. No primeiro dia, logo após a entrada na cidade, aconteceu o episódio do templo. Esse episódio também, gente, é muito conhecido, né? Que falam que Jesus expulsou os vendilhões e fez toda aquela movimentação, né? Segundo o Ramatiz, o tumulto aconteceu sem a intenção de Jesus. Devido à multidão de pessoas que acompanhavam o cortejo pela cidade, ele e mais alguns discípulos caíram sobre algumas barracas de vendas e troca de animais. Assim começaram as agressões entre Jesus e os vendedores. Os discípulos, Pedro, Tomé e Tiago, tiraram Jesus dali por uma porta lateral. No medo de acontecer algo pior, eles tiraram Jesus rapidamente por uma porta lateral para protegê-lo. Há controvérsias sobre onde se hospedaram e onde realizaram a ceia. Uns dizem que fora na casa de Iléu ou Gesiel, próxima ao Monte das Oliveiras, onde Jesus ia orar todas as noites. Outros dizem que fora na casa que Maria de Magdala comprara em Jerusalém. A única certeza é que realizaram a comemoração da Páscoa na casa que se hospedaram, mas não se sabe dizer certinho se foi nessa casa de Maria de Magdala ou desse Léo, né? Aí eu procurei na Bíblia, nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, diz o seguinte, que Jesus pediu para 2 discípulos irem até a cidade e ao entrar,
eles encontrariam um homem carregando um jarro de água que viria ao encontro deles. Aí era para eles seguir esse homem até a casa onde ele ia entrar e dizer para o dono da casa: o mestre manda perguntar onde é a sala que eu e meus discípulos vamos comer a Páscoa. Então ele mostrará a vocês, no andar de cima, uma sala grande, arrumada com almofadas. E aí é para vocês prepararem tudo para a ceia. Foi isso que Jesus deixou bem claro para os discípulos que ele encaminhou até a cidade. Em Jerusalém havia uma especulação muito grande sobre Jesus, que era chamado Rei de Israel e Filho de Deus. O movimento era tanto que os romanos estavam em alerta e poderiam atacar ou fechar o templo a qualquer hora. Por isso, Caifás, o sumo sacerdote, tinha pressa de acabar com Jesus. Isso tudo pelo medo de perder o poder, né, gente? A ceia. A realização da ceia seguiu as tradições judaicas. Comeram e beberam comidas típicas desse dia. Jesus pôde dar as últimas instruções aos discípulos. E essa parte da história marca de fato a despedida de Jesus com seus discípulos. Porque neste momento Jesus afirma que um dos discípulos iria traí-lo e faz a bênção do pão e do vinho, né? E depois, no final, eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus ainda disse aos discípulos: esta noite todos vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. E aí, nesse momento, tem aquela questão onde Pedro fala que não vai abandonar o mestre. E Jesus fala para ele: antes do galo cantar, você vai dizer 3 vezes que não me conhece. E aí, seguindo, o lava-pés foi escrito apenas no Evangelho de João. Assim como nesse mesmo Evangelho é citado o Consolador, o qual foi omitido nos outros Evangelhos. Então, nesse pedaço agora, eu vou falar um pouquinho sobre o lava-pés. E lá na frente vai ter explicação melhor sobre o Consolador. Então, o lava-pés, Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então ele se levantou, tirou sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha. No final, Jesus pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Aí é um silêncio total, né? E ele fala o seguinte: vocês me chamam de mestre e de senhor. Se eu, o senhor e o mestre, lavei o pé de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E ainda complementa: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus, neste momento, pede para eles amarem uns aos outros como ele os amou e afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. E Jesus já havia tido algumas visões a respeito do Gólgota, então já sabia de sua morte. Aproveitou este momento para preparar e acalmar os discípulos, pois a ira do Sinédrio cairia sobre ele. A ceia. Ainda durante a ceia, né? Às vezes fica indo e voltando porque são assuntos diferentes, tá, gente? Na ceia, ele comenta sobre o Consolador. Isso está nos Evangelhos, no Evangelho de João apenas, tá? Apenas o Evangelho de João menciona o Consolador.
grande parte do capítulo da ceia é reservado para explicá-lo, né? Então ele diz o seguinte: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Gente, desculpa que eu esqueci de mudar a página. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, dará testemunho de mim. Tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, o que ele queria dizer com isso? Que tudo que ele precisava falar, eles não tinham ainda evolução para entender, né? Assim como nós, no momento atual, às vezes não temos evolução para entender várias coisas, mas quem sabe em outras encarnações nós poderemos entender. Continuando. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus consolou seus discípulos antecipadamente. Após passar todas as advertências a eles, os discípulos entenderam, mas não queriam acreditar que o Mestre morreria. Imagine nós, tendo um Mestre como Jesus, sendo discípulo dele, tendo a oportunidade de conviver com o Mestre e ser revelado a nós que ele morreria, né, para pagar todos os nossos pecados, como nós ficaríamos? Imagino que deve ter sido uma experiência muito dolorosa. Continuando aqui a ceia e falando sobre o Consolador. Que aprendizado nos deixa a cerimônia do lava-pés? Jesus, quando questionado sobre o evento do lava-pés, no livro Harpas Eternas, no volume 4, ele respondeu: o maior deve ser o servidor dos mais débeis e pequenos, e que assim devereis proceder em minha memória. Qual a atitude que valoriza a memória do Mestre? A caridade, o ato de servir, não um ritual. Jesus ainda disse: é meu último pacto de amor com todos vós. Cada vez que procederdes dessa maneira, lembrai-vos dessa derradeira aliança, e eis que vos dou o meu último mandamento: amai-vos uns aos outros, tal qual eu vos amei. É citada uma oração ou cântico final antes de acabar a reunião daquela noite, e eles caminharam até o Monte das Oliveiras, que ficava perto de onde eles estavam hospedados em Jerusalém, e que Jesus costumava orar todas as noites. Por isso foi fácil prendê-lo lá, porque a maior parte já sabia que ele estava lá durante a noite, né? Principalmente Judas, que era um de seus discípulos. A oração do Getsemane. Entendendo o trecho: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Na realidade, Jesus não queria provocar dor nos seus discípulos e pessoas que os amavam. Ele se preocupava até mesmo com seus algozes por saber das implicações kármicas dos que se voltassem contra ele. Imagina, apesar de saber, conhecer toda a sua história e saber o que ia acontecer, ele já se preocupava com o destino daquelas pessoas que iria prejudicá-lo. Então, olha o tamanho do amor de Jesus, né? Que já se preocupava até com seus algozes. Jesus disse que beberia todo o cálice do sofrimento se assim fosse determinado, e aceitou ser imolado. Não era apenas determinação divina, era vontade própria, como um ato final de sua última encarnação. Sua atitude foi tão heróica que provocou uma ascensão sublime. Já não conseguiria mais nascer no mundo das formas.
Nem precisava, né? Depois de tudo isso. Antes de começar... Ai, peraí, deixa eu mudar aqui. Antes de começar a oração, Jesus disse aos discípulos: Estais despertos, vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois hoje seu amor a mim será posto em prova. Mesmo assim, encontrou seus discípulos dormindo 2 ou 3 vezes. É que imaginem o magnetismo dessa oração derradeira de Jesus, seu pedido sublime. É impossível, né, de pessoas comuns resistirem a tal magnetismo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Imagine esse momento, como deve ter sido difícil, sabendo de tudo que ele iria passar. É tão engraçado que toda vez que eu preparo alguma coisa sobre Jesus e que eu sei do seu Calvário, eu fico torcendo para a história acontecer diferente. Olha que coisa louca, né? Mas eu sei do final como que vai ser e eu sofro todas as vezes. É muito, muito forte isso para mim. Então vamos falar agora sobre a hematidrose. É um fenômeno raríssimo, apenas uma fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro dói, acompanhada de um abatimento moral violento, causada por uma profunda emoção, por um grande medo. Apenas um ato destes pode causar o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, onde o suor anexa-se ao sangue formando a hematidrose. Que nome difícil. Hematidrose. Há relato da referida oração no livro Harpas Eternas, volume 4, quando o anjo aparece, ser esse que já havia se manifestado a Jesus em outras ocasiões, é travado o seguinte diálogo: Queres? Ainda há tempo de rechaçá-la. És livre para aceitar ou não essa afrontosa morte. Emancipado como estás da matéria, podes cortar o fio fluídico que te une à vida física e evitar a morte infamante e dolorosa da cruz. Escolhe a cruz e cai sob o solo, passando muito mal, transpirando sangue. Apenas nesse momento ele ficou sabendo o seu destino por completo e aceitou-o. Ou seja, ele sabia de muitas coisas, mas foi sendo passado aos poucos o final, como seria realmente. Sua dor não era nem um pouco humana, não era pela dor ou pelo sacrifício, era pela responsabilidade enorme que pesava sobre seus ombros. Durante suas visões no Getsemane, fora-lhe mostrado passado e futuro da humanidade, que sua obra sobreviveria, mas tinha que ser regada a sangue, ao seu sangue. As próximas horas eram decisivas para completar sua tarefa que já durava mais de 1000 anos e selar o avanço de toda a humanidade terrestre. Seu comportamento e suas escolhas teriam de ser perfeitas. Então, só lembrando que para Jesus reencarnar na Terra, houve um preparo de 1000 anos, porque por ele ser um ser altamente evoluído, ele teve que fazer todo esse preparo para depois ele receber esse corpo de carne. Então, uma comparação que pode ser feita é como se colocasse o sol dentro de uma garrafa. Era a mesma sensação de Jesus, um ser tão iluminado, tão fluídico, dentro de um corpo humano. Mas essas visões custaram muito ao organismo de Jesus. De fato, custaram alguns anos de vida. Segundo o autor espiritual Ramatiz, foi a vivência de êxtase ou ainda como alcançar o nirvana da religião budista. Foi sentir-se integrado ao micro e ao macrocosmo que a Terra representa e no qual está imersa. Seu corpo terrestre estava no limite,
Por isso, ele transpirou sangue. Durante 33 anos, ele havia recebido o Espírito de Jesus, centelha divina, mais perfeita que aqui já descera. Mesmo que não tivesse sido crucificado, não iria suportar por muito tempo. Ou seja, mesmo que ele não tivesse passado pela crucificação, ele não aguentaria muitos anos mais, devido a essa questão aí de estar encarnado homens da guarda do palácio de Caifás, acompanhados por Judas, e aí começara o martírio. Então, gente, vamos falar agora um pouquinho do objetivo dessa aula, que foi, né, que mostrar que ao ódio Jesus contrapõe, trazendo a humildade, o desprendimento e a libertação material, né? Ele mostrando tudo aos seus discípulos, os últimos momentos, deixando ao máximo, né, seus ensinamentos e fazendo com que os discípulos futuramente, né, seguissem o seu caminho e seus ensinamentos, desse prosseguimento do trabalho que ele tinha vindo fazer aqui na Terra. E a promessa do Consolador prometido, né? O Espiritismo como terceira revelação. Nós sabemos que a primeira revelação foi os 10 mandamentos, né? A segunda revelação é a vinda de Jesus no planeta Terra, e a terceira revelação é o Espiritismo. Então, na ceia, né, como a gente já viu nos slides anteriores, ele fala, né, que naquele momento tudo que ele precisava ensinar ele já tinha ensinado, e que ele precisava ensinar mais coisas, mas que eles não iriam entender. Então ele promete que enviaria o Consolador prometido, que nada mais é que a doutrina espírita, que vem nos trazer muitos ensinamentos, muitas explicações, né? E outra coisa que nós precisamos falar sobre os objetivos dessa aula é sobre nós nos compararmos com os discípulos na questão das falhas e vacilações, né? Que nós também erramos, né? Eles eram pessoas rudes, com todos os defeitos de caráter que nós também temos, né? E aquela história, né? Quem não são os que precisam de médicos, e sim os doentes. Então, é por isso que nós estamos aqui, né? E estamos fazendo essa escola e estamos tentando melhorar a cada dia, fazendo o nosso caderno de temas, fazendo a nossa caderneta. E para concluir, a bibliografia que eu utilizei foi o Redentor, a Bíblia Sagrada e o livro Sublime Peregrino. E também pesquisas na internet, né, comparações com outras aulas, para a gente ter um material aí mais produtivo, né, para poder falar para vocês. E então, a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido, e o que não entenderam ou alguma dúvida que tiverem, é só mandar no WhatsApp, no grupo da escola, que eu responderei posteriormente, tá bom?